O Jornal Juvenil está conversando com o Dr. Breda, advogado há 56 anos. Ele defendeu vários perseguidos políticos na ditadura militar. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Então, doutor, como que ocorreu o AI-5? Bem, é preciso que se explique que a origem do golpe militar, em 1964, através do governo está sob a presidência do general Castelo Branco, sempre houve uma tensão muito grande entre o comando da revolução, do golpe militar, e os oficiais de patente inferior. Até porque, no início, manteve-se a garantia constitucional do habeas corpus. E logo depois, através do ato institucional número 2, transferiu-se a competência do julgamento dos crimes contra a segurança nacional da justiça comum para a justiça militar. E em vários processos penais instaurados a partir de 1965, o Superior Tribunal Militar, que na época tinha sua sede no Rio de Janeiro, concedeu habeas corpus, seja para revogar prisões preventivas, seja mesmo para trancar ações penais por falta de justa causa. Nessa mesma linha de legalidade, o Supremo Tribunal Federal também concedeu vários habeas corpus, e isso criou um clima de confronto entre os generais que comandaram o golpe militar e os oficiais de patente menor que queriam um fechamento mais radical do regime. Esse panorama de uma liberdade, pelo menos consentida, ou de uma até certa liberalidade no comportamento, surpreendentemente, do Superior Tribunal Militar, levou à edição, em 1968, do ato institucional número 5. Aqui houve uma guinada de 180 graus na profundidade e extensão do golpe militar. Sim. Desapareceu a garantia constitucional do habeas corpus, vários políticos tiveram direito político cassado. Sim. E a investigação contra os adversários políticos do regime passou a ser comandada por um órgão chamado DOI-CODE. Certo. O DOI-CODE funcionava na absoluta clandestinidade. Basta dizer que o centro da operação, onde inclusive era invariavelmente praticada a tortura contra preso político, nós nunca conseguimos topograficamente localizar onde ficava a central do DOI-CODE aqui em Curitiba. E um outro detalhe importante, muito difícil de você localizar quem eram os militares que participavam dessa investigação dura, secreta, com reiterada violação dos direitos humanos, porque os militares usavam codinome. Ah, sim. Eu cito apenas um exemplo de como é que ocorria o cumprimento de mandado de prisão. Vamos pegar um exemplo do que ocorreu com um advogado que eu defendi, o Luiz Gonzaga Ferreira, ex-secretário municipal de Londrina. Ele foi preso. Sim. No começo da madrugada, foi encapuçado,
colocado num veículo e rodou com esse veículo durante horas. Na realidade, ele foi transferido para a sede do DOI-CODE, onde funcionava o DOI-CODE, aqui em Curitiba. O preso político era, portanto, literalmente sequestrado. Sim. Quando chegava no local onde ele ficaria detido, ele era um local escuro e o interrogatório era feito de forma a se obter a qualquer custo uma confissão de envolvimento, primeiro, no Partido Comunista, certo. Segundo, em várias organizações, principalmente formada por estudantes universitários que não se conformavam com a quebra da normalidade democrática. A pessoa ou confessava ou era submetido à tortura. Sim. O senhor já explicou por que foi instaurado esse decreto pelo Costa e Silva e qual o objetivo. O senhor citou dos estudantes, mas muitos estudantes entraram na luta armada, MR8, Movimento Revolucionário 8 de Junho, a ALN, enfim, luta armada, houve sequestro, atentado terrorista, bombas lançadas em lugares públicos. Tá. O senhor acha que essa foi a forma mais certa para combater a intervenção militar? Olha, em primeiro lugar, é preciso que se diga que essa luta armada não ocorreu no Paraná. Tá. O único processo instaurado no Paraná, em decorrência de violência contra a ditadura, foi o famoso processo da guerrilha do Coronel Cardim. Inclusive, até morte ocorreu quando houve um confronto, né, entre essa expedição do Cardim e as Forças Armadas. E o julgamento ocorreu aqui na 5ª Região Militar. Mas fora disso, aqui no Paraná, os processos instaurados perante a 5ª Região Militar, com sede em Curitiba, que julgava os crimes cometidos não só no Paraná, como também em Santa Catarina. Certo. Eu diria o seguinte, que a guerrilha e o sequestro, principalmente o sequestro de embaixadores, né, que ocorreu, eles tinham com maior motivação conseguir a liberação de presos políticos. Exatamente. É claro que houve assalto a banco, houve atentado praticado pelos movimentos mais radicais, mas isso é quase que uma característica dos regimes de força. Quer dizer, o ato institucional número 5, a prisão de qualquer pessoa não estava submetido a nenhum controle. Sim. A violência praticada nas investigações criminais foi indescritível. Muito difícil, inclusive, de se comprovar. Sim. Houve um episódio, e eu gostaria de me referir mais do que aconteceu no estado do Paraná. Sim. Sabe? É evidente que agora, você fazendo um retrospecto histórico, houve um determinado instante que o confronto levou a excessos de ambas as partes. Mas é preciso se saber qual a origem disso. A origem disso foi uma revolta lamentável de certos setores da oposição que eram tratados, essa que é a verdade, como inimigos
de um regime que não tinha nenhuma dignidade constitucional, um regime de feição antidemocrática. Sim. Aliás, essa é uma fase lamentável, né, da nossa história, porque só quem viveu na época da ditadura militar sabe quanto importante o regime de liberdades, o regime democrático. Com certeza. O regime de que o povo elege livremente os seus representantes. Eu diria o seguinte, que até hoje acho que os militares não admitem publicamente, mas eles sabem que cometeram na época ilegalidades. Eu gostaria que o senhor contasse qual que era a situação de Curitiba na época. Olha, Curitiba na época era uma cidade que devia ter em torno de 350 mil habitantes, acho que não mais que isso. A oposição aqui, ela acho que se limitou com toda certeza aos estudantes da Universidade Federal do Paraná e alguns segmentos na época da Pontifícia Universidade Católica. Sim. Esses movimentos foram movimentos de rua que tiveram grande impulso no governo de Paulo Pimentel. O secretário de Segurança era um professor da Universidade Federal do Paraná, professor Munhoz de Mello, que era um homem de formação, era um liberal, tinha sido constituinte em 1946 e lecionava na Faculdade Federal de Direito, a cadeira de Direito Constitucional. Sim. E ele se recusava a reprimir, através da violência, os movimentos de protesto dos estudantes universitários. E por causa disso, inclusive, ele teve que deixar o cargo. Sim. Curitiba, eu diria que o movimento da oposição se realizou porque a ditadura militar criou apenas dois partidos, o Arena e o MDB. Foram ambos criação do movimento militar. E se veja que logo depois do ato institucional número 5, houve uma eleição em que aqui no Paraná a oposição teve votação maciça. Sim. Votação verdadeiramente surpreendente, quando ocorreu, inclusive, a eleição do senador Leite Chaves, de Londrina. Sim. Que concorreu com um grande líder político da época, da situação, e venceu. Foi uma vitória tão esmagadora da oposição que o MDB teve voto suficiente para eleger todos os seus candidatos a deputado federal. Nossa Senhora! Nessa eleição surgiram dois fenômenos eleitorais, ambos de Londrina. O Álvaro Dias, que foi o deputado federal mais votado, sim, e o Antônio Milinati, que depois foi várias vezes prefeito de Londrina. Mas a partir daí, não havia eleição para governador, né? A eleição era de livre escolha do presidente da República, criou-se uma figura grotesca do senador biônico. Sim. E Curitiba sempre foi uma cidade extremamente calma. Eu acho que tanto que não houve nessa época nenhum atentado ou nenhum ato de violência contra o regime de força aqui no estado do Paraná. Então nós não tivemos aqui aquela resistência que ocorreu em São Paulo, no Rio de Janeiro,
Mas é claro que a gente assistiu várias violências. Eu vou citar apenas um exemplo. Na auditoria da região militar, da 5ª Região, que na época ficava na Praça Rui Barbosa, processo de estudantes que foram presos na chácara do Alemão, porque eles se reuniram para participar de um congresso em Ibiúna, Congresso Nacional da UNE, que era uma instituição, então, considerada fora da lei pelo regime militar. E numa das audiências tinham duas estudantes, duas meninas, 18, 19 anos, que estavam presas. E todos os estudantes ficaram presos na prisão provisória do AU, que ficava no bairro do AU. Sim. E elas, até por uma questão de humanidade, não tinha sentido você colocar duas meninas numa prisão, cheio de honra, uma prisão só para presos provisórios. E o Conselho Permanente de Justiça revogou a prisão preventiva diante dessa situação inusitada de duas meninas cumprindo presas preventivamente numa prisão provisória masculina. Sim. Elas foram soltas e no dia seguinte presas novamente porque o comando da 5ª Região Militar dissolveu o Conselho Permanente. Foi nomeado na calada da noite um novo Conselho Permanente. Até hoje não se sabe como é que foi formado. Claro que foi escolhido a dedo. E no dia seguinte o Conselho se reuniu e decretou novamente a prisão. Esse era o clima. Um outro exemplo de excesso que se cometeu. Um notável professor da Universidade Federal, o professor Lamartine Corrêa de Oliveira, Lira, professor de Direito Civil, aliás, falecido precocemente, ele atuava na defesa de um desses processos políticos e quis levantar perante o Conselho, ali era um Conselho Especial de Justiça, uma questão de ordem. Sim. Porque o coronel que comandava o Conselho Especial estava indeferindo todas as perguntas feitas pelos advogados. E o coronel entendeu que a questão de ordem era um desacato à autoridade do Conselho. E o professor Lamartine, que era um homem muito corajoso, insistiu que era o direito do advogado a arguir uma questão de ordem, porque estava havendo um excesso de rigor na audiência. Foi decretada a sua prisão pelo coronel comandante, que só foi revogada porque todos nós, advogados que estávamos na Justiça Militar, nos declaramos presos em solidariedade ao colega. Então, a última pergunta, o senhor já respondeu. Eu gostaria que o senhor contasse fatos que ocorreram na época, já que o senhor foi advogado de perseguidos políticos. Sim. Mas o senhor já contou. Eu teria um último fato para contar. Um último fato. Eu recordo que eu atendia um preso político chamado Agliberto Vieira de Azevedo. Ele era ex-secretário do Partido Comunista Brasileiro. E ele se encontrava preso na prisão provisória do AU. Antes do ato institucional número 5, ele foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal Militar por excesso de prazo na conclusão do processo, na conclusão da instrução criminal. E eu recordo que os advogados de Brasília, que impetraram o habeas corpus, do Rio de Janeiro, desculpe, fizeram chegar às minhas mãos o alvará de soltura. Eu fui até o auditor militar e entregar o alvará de soltura, e o auditor militar reservadamente disse: olha, doutor, eu vou cumprir o mandado de prisão, mas ele vai, assim que ele sair, ele vai ser preso imediatamente. Ele acabou não sendo preso graças à coragem do professor José Rodrigo Vieira Neto, que, colocando em risco a sua própria liberdade, conseguiu
tirá-lo com o seu carro, e mesmo perseguido pelos agentes do DOPS, imagino que seria do DOPS, ele acabou sendo liberado. E aliás, eu conto essa história de como isso ocorreu no livro Em Memória ao Professor José Rodrigues Vieira Neto. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente aprendeu com o golpe militar de 64 é que a democracia pode ser imperfeita, mas é o único regime capaz de preservar a dignidade da pessoa humana. Agradecemos pela entrevista, doutor. Muito obrigado.